Gente, a paz do Senhor Jesus para vocês. Estamos aqui pelo Facebook para a quarta e última aula de Teologia Pastoral. Aos alunos do CETAP, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, você que ainda não conhece, é um seminário de liderança e teologia, onde o curso é totalmente gratuito e o único investimento que o aluno faz, de um valor bem irrisório, é pelos seus livros e pelos seus módulos. São professores todos formados, que já são habituados à arte do ensino, à chamada do mestre, e são homens que não só têm o conhecimento, mas têm a vida, a prática daquela matéria ou módulo a qual pretende transmitir aos alunos. Então hoje é a nossa quarta aula. Hoje nós já começamos esse ano, começamos o ano passado, 8 módulos. Começamos já esse ano a gestão eclesiástica, depois falamos sobre princípios de louvor e adoração, depois tivemos teologia do Novo Testamento, depois falamos sobre pneumatologia, estamos terminando hoje teologia pastoral, semana que vem psicologia pastoral e depois mais 3 módulos para nós finalizarmos o médio em teologia. 16 módulos terminaremos juntamente com o ano passado desse ano, e ano que vem a gente termina o bacharel, curso avançado em liderança e em teologia. Lembrando que sobre a teologia pastoral, eu falei sobre a chamada direta e indireta, dei exemplo sobre isso. Eu falei sobre a vocação pastoral. Eu falei também sobre algumas estatísticas de pastores no que diz respeito à leitura de livros, a um tempo de oração, as questões voltadas à sua família. Eu falei também sobre os perigos do ministério pastoral. Eu também falei sobre as tentações do ministério pastoral. Falei também sobre a questão da motivação que o pastor tem no que diz respeito à chamada que Deus o fez, e de não desistir daquilo que Deus constituiu em seu coração. Então nós temos aí 3 aulas falando sobre muitos assuntos, sobre a teologia pastoral, e hoje eu vou falar sobre a vida devocional do pastor. A vida devocional do pastor. E o texto que eu vou usar hoje é o texto conhecido na Bíblia como o texto da batalha espiritual. Uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele então vai começar a trazer uma narrativa falando sobre algumas partes desta armadura espiritual. E no versículo 18, ele fala assim: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O livro que eu estou usando 3 livros, mas o que eu vou falar hoje para vocês é esse livro aqui, Redescobrindo o Ministério Pastoral, do John MacArthur Jr., falando sobre moldando o ministério contemporâneo aos preceitos bíblicos, e corpo docente do Master Seminário, que é o seminário que ele é responsável, falando sobre o ministério pastoral. E hoje, que é a nossa última aula, eu deixei para falar de um assunto mais importante na vida de um pastor, na vida de um sacerdote, na vida de um homem e de uma mulher que está à frente do maior empreendimento do universo, que é a Igreja de Deus, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 18, nós podemos fatiar este versículo para falar sobre alguns aspectos da vida devocional de um líder. A oração que o apóstolo Paulo escreve aqui em Efésios 6,18, em primeiro lugar, ele diz assim: orai em todo o tempo. Irmãos, talvez um dos maiores perigos para a vida de um pastor é o ativismo ministerial. O ativismo ministerial pode nos embriagar. Tantos compromissos, tantas agendas, eventos, programações, estratégias, métodos. E quanto mais a igreja cresce, se o pastor não tiver cuidado, ele vai acabar sendo sufocado justamente pela chamada obra de Deus. A obra de Deus já é de Deus, então já é algo maravilhoso, espetacular,
é algo que vem do Senhor, é algo lícito, é importante que empreendemos na obra de Deus, afinal de contas é a palavra de Deus que fala sobre a obra, que aquele que lança a mão no arado e olhar para trás não é para o reino. Mas mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo de Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos tão embriagados pelas nossas agendas e compromissos ministeriais, que nós não teremos tempo para falar com Deus que nos chamou para cuidar desta obra. E pode chegar uma hora, querido pastor e pastora, que você vai se achar no direito de que a obra só está acontecendo porque você está ali. Daqui a pouco você vai achar porque está dando certo, está crescendo, está sendo uma bênção, está multiplicando, crescendo numericamente, crescendo financeiramente, e de repente você vai pensar que nem precisa mais de Deus para tocar a obra de Deus. E aí é que a gente tem que ter muito cuidado, porque o pastor, ele não está cuidando de uma empresa, ele não está cuidando de uma junta comercial, também não está cuidando de um cargo do governo, ele está cuidando de uma obra que é estrita e absolutamente espiritual. E se é espiritual, fala tanto da questão boa espiritual quanto da questão ruim no que diz respeito ao espiritual. Há um inimigo que travamos uma batalha constantemente, que é o diabo. E o diabo não quer que a obra de Deus seja saudável. Então, é como já dizia um estudioso, um profeta, um homem de Deus: você só pode se colocar diante dos homens, ou diante da face dos homens, uma vez que você já se colocou diante da face de Deus. Existem coisas na obra de Deus, na igreja, que a sua estratégia não vai dar certo, o seu conhecimento não vai dar certo. Existem coisas na obra de Deus que o seu intelectual não vai dar certo. Existem coisas que só sairão diretamente da boca de Deus. E se o pastor não tiver tempo, numa vida devocional, um tempo de qualidade com o Deus da obra, você vai ficar devendo para esta obra. Por isso que diz que em todo tempo o pastor tem que estar orando. Efésios capítulo 6, verso 18. O pastor tem que estar numa vida de oração. Lembra-se que essa passagem bíblica não é destinada a pastores, mas a toda a igreja. Mas pense comigo, se o pastor é uma liderança colocada por Deus, é alguém que cuida do rebanho de Deus, é alguém que está à frente da batalha, e que se essa armadura está sobre ele, significa que há sim uma maior preocupação com alguém que está à frente da obra do que alguém que está um pouco recuado. Existem obreiros de linha de frente e existem obreiros que trabalham na retaguarda, mas com certeza um pastor é um obreiro, um soldado de linha de frente. Então, em todo tempo, você precisa orar. O Salmo capítulo 119, versículo 64, fala que o salmista diz que ele orava 7 vezes ao dia. Em todo tempo, não só aquela oração que você faz coisa e está ligado aqui mentalmente, mas aquelas orações que você precisa parar tudo e ter um tempo de qualidade com Deus. Eu já disse que quando Jesus fazia um grande milagre, a primeira coisa que ele iria fazer era ir para um lugar deserto e solitário para poder orar. O pastor precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Pode ser 15 minutos, pastor. Pode ser meia hora, 40 minutos ou até uma hora. Mas você precisa colocar isso na sua agenda e não negociar por nada esse tempo. Esse tempo é precioso demais, porque você está cuidando de uma obra que é espiritual, e não só espiritual, mas cuidando de pessoas que são eternas. Então o pastor tem que ter uma vida de oração, em todo o tempo, uma vida de oração. E diz assim, com toda oração e súplica. Aqui existem duas verdades sobre esse tempo de oração. Primeiro, oração fala de algo devocional, eu orando por mim. Eu digo que existem 3 tipos de oração: a oração devocional, quando eu oro por mim; a oração de batalha espiritual, quando eu entro em guerras espirituais; e aquela oração de intercessão. E se tem alguém que tem que orar pelas suas ovelhas, é o pastor. Mas a outra é súplica, é uma oração regada a lágrimas, é uma oração de quebrantamento, é uma oração de clamor, é uma oração que não se faz em silêncio, mas abre-se a boca e grita aos céus e clama ao Senhor. Então o pastor precisa entrar em guerras que não são carnais, mas guerras espirituais, através de uma vida fervorosa de oração, uma vida
fervorosa de oração. Há um hino do cantor cristão que diz assim: falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Devemos levar tudo a Deus em oração. Existem coisas, pastor, que o senhor só vai descobrir na igreja através da oração. Você pode ser alguém que tem uma boa mensagem, um bom conhecimento, que conheça a palavra, que tenha bons livros, mas existem coisas que Deus quer falar à igreja, que o senhor, pastor ou pastora, só irá saber através da oração. Existem lutas no seu interior e no seu coração, e lutas na sua casa, na sua família, que só serão resolvidas, pastor e pastora, através de uma vida de oração. Por isso ele diz orar em todo tempo. Mas ele não fala só o tempo de orar, mas como orar, com oração e súplicas. E ele fala: a oração tem que ser no Espírito. O que é uma oração no Espírito? É uma oração com poder. Efésios 6,10, que eu li no início, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma oração com autoridade, uma oração com unção e uma oração com poder. Nós podemos nos fortalecer em qualquer lugar, mas o lugar para recarregar as energias espirituais é através do poder que há em Deus. Segundo, é que é uma oração fiel à palavra de Deus. Um segredo que eu aprendi é que nós devemos orar a palavra. Ora, se a palavra está ali, eu devo orar a palavra. O que diz Efésios capítulo 3, versículo 20? Que ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Isso quer dizer que quando eu preciso de algo nessa área, eu vou falar assim: Deus, eu tenho um sonho, um projeto, mas o Senhor faz infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, pelo poder que o Senhor opera em mim. Eu oro esta palavra, Senhor, para que, se essa palavra que é a verdade, e se ela é a verdade, ela se cumpra na minha vida agora. Então, orar a palavra é você pegar o versículo bíblico e orar onde? No Espírito, orando a palavra com autoridade, porque é o Espírito que vai produzir isto nas nossas vidas. Então, primeira coisa, o que é orar no Espírito? É orar com poder, com autoridade. Não é aquela oração que parece que você está pedindo favor para o diabo. Não, coloca o diabo no seu devido lugar, pastor. A segunda coisa é ser fiel à palavra. E a terceira coisa, orar no Espírito, é orar segundo os propósitos do Espírito. Porque é o que eu disse, você pode ter lindas estratégias, mas existem estratégias que não cabem para a realidade da sua igreja. Olha, eu leio livros, eu tenho muitos amigos, eu conheço muitas igrejas, eu participo de várias conferências e congressos, eu tenho acesso a muitas estratégias, a muitos métodos, mas essas estratégias, na maioria, não servem para a igreja que eu sou pastor. Então não adianta empurrar a goela uma estratégia que não está dando certo. Mas por que não está dando certo? Porque será que você orou para que o Espírito Santo falasse ao seu coração se essa estratégia, esse método, esse propósito, essa campanha, esse evento, esse congresso é da vontade do Espírito? Não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui. Porque nós temos uma outra realidade, uma outra cultura, um outro povo, uma outra mentalidade de igreja. Então, orar no Espírito é orar com poder, é orar a palavra de Deus e orar segundo os propósitos do Espírito. A terceira coisa, pastor, a quarta coisa, é que a oração é perseverante. Ele diz assim, orar no Espírito, Efésios 6,18, vigiar nisso com toda a perseverança. Então, se tem uma coisa que nós devemos ter como pastor, é o hábito da perseverança, é a rotina da perseverança. Eu lancei uma estatística, acho que foi na primeira aula, que muitos pastores não têm conseguido ter uma vida de oração. Não é uma vida de informação, é uma vida de oração. Não é uma vida de performance ou produtividade, mas uma vida de intimidade. Então, por que isso? Pelo ativismo ministerial, pela correria que o ministério impõe. E vou lhe falar, pastor, uma frase que eu guardei há muito tempo.
As pessoas vivem sem você. Porque esse ativismo ministerial pode lhe matar fisicamente. E vocês acham que as pessoas vão morrer por causa de ti? Não, outro pastor vai entrar no seu lugar. E como vai ficar a sua família? E como ficarão as pessoas que lhe amam? Então, pastor, freie um pouco, põe. E quem está falando contigo é alguém hiperativo. Quem conhece o pastor já sabe. Eu me gasto pela obra de Deus, mas eu aprendi que as pessoas vivem sem mim. E eu preciso e precisava ter uma vida de oração. Mas uma vida como? De perseverança. Uma vida realmente regada com lágrimas. Uma vida determinada de oração. Uma rotina, uma prática de oração. Pastor, pastora, vocês precisam colocar na igreja uma cultura de oração. Nós estamos implantando aos pouquinhos isso. Parece até algo antagônico e contraditório. Falar que nós temos dificuldade hoje de colocar uma prática de oração na igreja. É como se você falasse que o peixe precisa nadar e que o pássaro precisa voar. Logo, é intrínseco que o crente precisa orar. Mas é justamente pelo fato de sabermos que a oração é a maior arma da igreja, isso na intimidade com Deus, que Satanás faz de tudo para que não tenhamos uma vida de oração. Nessa última e quarta aula de teologia pastoral, eu quero lhe falar que o pastor precisa colocar uma cultura de oração na sua igreja. Pastor, é igual aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles terão lembranças e memórias de nós como pais, independente de você ser pastor. Estou falando de ser pai e ser mãe. Os seus filhos reproduzem o que você faz, reproduzem o que você fala. A mesma coisa acontece no âmbito da igreja. As pessoas só terão uma vida de oração se elas perceberem que o pastor tem uma vida de oração. Porque as pessoas não são bobas. Eu ouvi um testemunho de alguém muito próximo a mim, de que o pastor dizia à igreja: vocês têm que orar, vocês têm que orar. E o pastor acordava 10 horas da manhã. E eles perceberam que toda vez que tinha oração na igreja, o pastor não estava. Isso mostrava que o pastor falava bem de oração, era um teórico de oração, mas não tinha uma vida devocional e de intimidade voltada à oração. Então é preciso criar uma cultura. Nós hoje, no sábado, das 8 às 9, a Rede Acácia, Rede Mulheres, tem um momento de oração. Das 3 às 4 da tarde do sábado, a Rede Jovens Nardo tem um tempo de oração. Na sexta-feira, começa agora essa semana, a Rede de Homens Mirra, das 8, ou é das 7 às 8, das 8 às 9, vai ter um tempo de oração. Todos os dias, das 3 às 4 da tarde, a Rede de Intercessão Azeite, eles fizeram um rodízio, uma escala, eles têm oração. Todos os dias, da meia-noite à 1 hora da manhã, nós fazemos parte da casa de oração, uma torre de oração sobre a cidade. Nós estamos lá, a SEMAP está lá, uma vida de oração. Agora, temos o Bálsamo, que toda vez que tem ensaio, eles têm um tempo de oração. A SEMAP entendeu que sem oração não funciona nada. Se o pastor não tem uma vida de oração, a igreja não terá uma vida de oração. Então é tempo da rede de homens orar, da rede de mulheres orar, rede de jovens orar, rede de crianças, adolescentes orarem, a rede de músicos, levitas, oração. E aí quando você começa a regar sua vida de oração, meu Deus, tudo vai fluir, tudo vai facilitar, porque você não foi buscar os presentes, mas a presença de Deus. Os presentes não te levam à presença, mas a presença atrai os presentes de Deus. Talvez nós estamos tão distraídos que estamos deixando de lado a presença. Eu estou lendo um livro, estou relendo. Eu estou em Lamentações 3:21, quando diz assim: eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Eu tenho muitos livros para ler, eu tenho uma pilha de livros que estão no plástico para eu ler. Mas sabe que ultimamente o Espírito Santo tem me incomodado a reler os livros que me edificaram e que me edificam até hoje. Eu estou lendo hoje 4 livros por dia. Lógico, eu não leio os 4 livros de vez, mas estou numa maratona de ler partes de cada um desses. Eu leio pelo menos um, mas até 2 capítulos por dia desses respectivos 4 livros. E estou pegando livros que eu já li antes. E eu estou lendo o livro Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá.
Ele falou uma história que eu li hoje bem interessante, que sempre que ele chegava em casa, depois de longas viagens, muito requisitado, um pregador muito conhecido, um pastor abençoado, quando ele chegava em casa, ele tem 2 filhos, o Israel e a Alissa, e os filhos abraçavam ele, beijavam, e ele sentava com os filhos para contar como foi a viagem, até que um dia, em uma dessas viagens, ele traz um videogame, um presente para o seu filho chamado Israel. E aí foi aquela alegria, os filhos agradeceram, abraçaram ele ficou muito feliz pela gratidão dos filhos dele. E aí ele voltou às suas viagens, e quando um certo dia ele chega de viagem, o filho dele não veio ao seu encontro. Aí eles foram jantar, e o pastor Luciano Subirá conta isso no seu livro, gritou: "Ô Israel, venha jantar." E o filho disse: "Calma, estou indo aí, eu estou terminando uma fase." Ele disse que ele deu aquele presente para o filho, mas que naquele dia ele ficou muito chateado pela atitude dos seus filhos, porque agora estava preso ao videogame, distraído com o videogame, e não tinha tempo mais para estar com ele, para abraçar, para estar mesmo junto com a família. E ele aplica essa história dele, verídica, à igreja e o nosso relacionamento com Deus. Talvez Deus está nos dando os presentes, os videogames da vida, e nós estamos tão presos aos presentes, que estamos esquecendo da presença. Os presentes podem roubar a presença. Lembra em Gênesis capítulo 21, versículo 8, que depois que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, um grande banquete. No capítulo depois, Deus pede Isaac para ser sacrificado no altar no Monte Moriá. O que indignou Deus? Deus queria um sacrifício humano de forma alguma, porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Mas por que foi que isso aconteceu? Aconteceu pelo fato de que Abraão, sempre que recebia uma bênção de Deus, ele levantava um altar. Mas no dia que ele recebeu a maior bênção da sua vida, que foi o filho, ele levantou, foi uma festa para os amigos. Estamos tão distraídos com tantas coisas, pastores, que não temos tempo mais para a presença. Talvez até a obra de Deus está te distraindo. As suas agendas, os seus compromissos estão lhe distraindo, as nossas lives diárias estão nos distraindo e não temos mais um tempo para Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer a obra de Deus, eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado, porque talvez estamos cuidando muito da obra e nos esquecendo daquele que nos chamou para a obra, que é o Deus da obra. O pastor precisa criar uma cultura de oração na sua igreja e na sua comunidade. A quinta coisa é que a oração é por todos os santos. Se tem uma pessoa na igreja que é o maior intercessor de todos, essa pessoa é o pastor. É aquele que ora por todos. É aquele que abençoa a vida de todos. É aquele que tem uma palavra vinda dos céus. Por isso que no versículo 19, Efésios 6, versículo 19, orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho de Cristo. Irmãos, quem está falando isso aqui, quando eu abrir a minha boca, me seja dada a palavra. Ele está pedindo palavra e ousadia. O que está falando aqui? É Paulo, o camarada que estudou aos pés de Gamaliel, que falava 4 línguas, que é conhecido até hoje como o maior fundador de igrejas em um período curto de tempo. Esse homem conhecia tudo, mas diz: orem por mim, porque quando eu abrir a boca eu vou ter palavra de Deus para liberar. Era alguém que tinha conhecimento? Tinha, mas precisava da graça. Porque existem coisas que os livros não darão, existem coisas que as experiências não trarão, existem coisas que só orvalho vindo do céu sobre a mente do pastor e sobre o coração do pastor é que falará à igreja. E para ele ter esse orvalho e esse pão fresco todos os dias, ele precisa passar lá na padaria celestial, com o padeiro dos padeiros, em um tempo de intimidade, em uma conversa franca, com o coração aberto, quebrantado, se derramando diante do Senhor, porque é isso que agrada ao Senhor. Então o pastor tem que orar por todos. Se tem alguém na igreja que tem que orar por todos, é o pastor, porque a maior ajuda e o maior amor que um pastor pode fazer às suas ovelhas é orando por elas. É a vida devocional do pastor. Cria essa cultura de oração na igreja. Pastor, se for o caso, pare tudo, para criar uma cultura de oração na igreja. Olha, depois da pandemia, nós temos autorização pelo decreto da Prefeitura de Vitória da Conquista, respeitando as restrições,
porque já temos as reuniões no domingo já, 4 cultos por domingo. Mas nós poderíamos voltar na quinta, mas sabe o que estamos fazendo na quinta? Nós estamos tendo discipulado com a liderança, reunião de alinhamento, um curto tempo de oração. E nós decidimos que nós precisamos colocar na cabeça da igreja 2 coisas importantes: uma vida no lugar secreto, uma vida de oração e corações bem pastoreados. Eu estou frente a frente com eles, eu estou próximo da minha liderança, porque esses meus líderes, eles cuidarão da igreja. Eu não dou conta, a igreja está crescendo cada vez mais. Nessa pandemia muita gente se converteu. Irmãos, eu não vou falar todo domingo, mas todos os meses pessoas têm se convertido na CEMAP. Isso é fruto de oração. Como é que eu vou cuidar de tanta gente? Então eu estou criando uma cultura de oração na CEMAP. Eu parei tudo, irmãos. Estou parando tudo para nós termos um tempo de oração. Terça-feira nessa casa que vocês estão vendo aí agora, nessa live de aula online, os pastores vêm aqui para casa. A gente abre o coração, a gente conversa, tem discipulado, falamos da Bíblia. No particular, confessamos nossos pecados. Somos pastoreados, a nossa família, a nossa casa, traz os filhos dele, a esposa. E nós temos um tempo tão precioso na presença de Deus. E eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi na terça e na quinta, discipular os meus pastores, para que eles possam cuidar dos líderes, os líderes de pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos cuidar da igreja, e ter uma igreja saudável, consolidada, discipulada, vivendo um tempo de oração. E aí quando esse povo se reúne na igreja, tem um fluir do Espírito Santo, porque eles não vão para a igreja pegar avivamento, eles vão para a igreja levar avivamento. Mas como é isso? É trazendo uma cultura de oração. Só que só vai ter uma cultura de oração instalada na igreja a partir do momento que o pastor tem uma vida de oração. Há uma frase que eu ouvi que é o seguinte: fósforo pega fogo pela cabeça. Fósforo pega fogo pela cabeça. Se o cabeça da igreja, abaixo de Cristo, que é o pastor, o líder espiritual, não pega fogo, a igreja não vai pegar fogo. Então, pastor, você tem que ser a primeira pessoa, pastora, a ter uma vida de oração. Nesse livro aqui, Redescobrindo o Ministério Pastoral do John MacArthur Jr., ele diz assim na página 210: o maior desafio não é convencer as pessoas à prática da oração, antes é ajudá-las a compreender porque elas precisam orar. Então, como é que elas vão aprender a orar? Como é que elas vão ter a prática da oração? É quando o pastor começar a orar. Em Atos capítulo 6, quando houve um problema aqui, as viúvas helenistas, viúvas gregas, não estavam recebendo os alimentos, os donativos, eles chegaram para os pastores, os líderes principais, e disseram: nós não estamos recebendo os donativos. O que os apóstolos, pastores daquela igreja fizeram? Levante diáconos. Por que eles levantaram diáconos e eles mesmos não foram cuidar da mesa? Porque eles falaram: nós não podemos abrir mão da oração e da palavra. Porque os pastores tinham a mesa? Tinha a mesa da palavra, que é o alimento mais importante da igreja, a palavra. A palavra de Deus é alimento, enquanto os diáconos iam cuidar do alimento físico. Eram 2 mesas, só que diferentes. Uma de alimento espiritual, que eles não podiam abrir mão ainda da oração, e a outra do alimento físico. Quem tinha que cuidar disso eram os diáconos, e não os pastores. Os pastores deveriam estar ali, com o ouvido atento, a voz do bom e grande pastor dos pastores, para poder cuidar e dirigir a igreja. Eu sempre digo, a igreja pode ter as melhores estratégias, os melhores modelos de crescimento, os melhores métodos, mas nada disso vai funcionar, seja conferências, congressos, aulas online, ministrações online, lives, seja o que for, nada disso vai funcionar se não for regada, ou se não forem regados pela oração. Nós trabalhamos aqui com pequenos grupos na CEMAP. Tem trazido crescimento, sim, mas não tem trazido crescimento por causa de uma estratégia. O que tem fomentado e patrocinado esse crescimento é uma vida de oração. Irmãos, eu sou muito claro com a minha liderança. E sou muito claro, tem gente aqui agora da igreja que está assistindo essa aula. Sou muito claro. Existem 7 requisitos básicos para ser um líder na CEMAP. Primeiro deles, é o primeiro, está lá em cima. Tem uma vida de oração. Uma vida no lugar secreto. Uma vida de intimidade com Deus. Esse é o primeiro requisito. Existem os outros 6.
mas todos eles, voltados para algo espiritual. Porque como é que um líder ferido, não sarado, perturbado, com tanto ativismo, doente, pode cuidar de outras pessoas? Mas tudo isso vai sair, porque eu sei que tem pastores depressivos, daí o número de suicídio entre pastores. Eu sei que tem pastores enfrentando lutas nas suas casas, irmãos, aqui em casa. Ou eu falo com todo o temor diante do Senhor, todos os dias na minha casa. Hoje eu almocei fora na casa de outro pastor, mas lá eu tive uma mãe de oração, e todo dia eu oro pelas casas pastorais. Todos os dias eu falo: Deus, visite as casas pastorais. As casas pastorais passam tantas lutas que as ovelhas não sabem. Oh Deus, traga provisão e prosperidade sobre os filhos dos pastores, sobre as casas pastorais. Não abandone os teus filhos, Senhor, mas que eles sejam visitados pela provisão e prosperidade do Senhor. Que os seus filhos e os filhos dos seus filhos jamais sejam abandonados, e que haja da tua provisão sobre eles. Todos os dias eu oro por eles. Todos os dias eu oro pelas famílias da CEMAP. Todos os dias, irmãos. É uma prática, uma rotina que eu criei, porque eu sei que pastores estão enfrentando lutas. Mas pastor, ainda que todo mundo te abandone, ainda que parece que as pessoas não peguem a sua ideia, vá para a oração. Mesmo, pastor, que eu sei que o Senhor não quer orar, não porque o Senhor não ame a Deus, não porque essa pastora não tem o Senhor Deus como alguém importante, mas porque as lutas são tão grandes que você fica até com vergonha de dizer: Deus, eu prefiro deixar de orar do que entrar do jeito que eu estou. Mas aí é que está o engano. Entre desse jeito. Antes você não nasceu pastor, você não nasceu pastora, você é gente como todo mundo. Então isso quer dizer que você precisa ter uma vida de oração. Mesmo que você não tenha aquela vida de oração que você tinha antes, mesmo que você não tenha a vida de oração que você deseja, mas entre lá no seu quarto, entre no seu lugarzinho de oração, mesmo que o senhor não tenha nada, pastor ou pastora, mas se derrame diante dele. Porque eu lhe garanto que no dia que você não quer orar, é justamente nesse dia que Deus quer falar algo ao seu coração. Nem sempre que eu entro num lugar para orar, eu recebo as respostas de Deus. Na verdade, dificilmente eu tenho ouvido respostas de Deus. Às vezes, eu nunca vi anjo no momento de oração. O sussurrar de Deus, audivelmente, geram-se pensamentos no meu coração e na minha mente, no espírito. Eu quero dizer que eu não entro ali criando expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer, que eu vou ver um lampejo, uma luz branca, um anjo passeando. Não, mas só de estar ali com o Senhor. Eu acredito que Deus se agrada de eu estar ali, parando tudo na minha vida para estar diante dele. Só para vocês terem uma ideia, essa aula era para ser dada há 10 dias atrás. Há 10 dias atrás, mas, como eu disse, eu sou muito ativo no ministério. Eu não sou um pastor preguiçoso. Gente, quem trabalha com um pequeno grupo não pode ser um pastor preguiçoso. As demandas são muito grandes. São mais de 70 líderes de pequenos grupos, são treinamentos na terça, na quinta-feira com discipulado, 4 cultos por domingo, hoje é ceia. Tudo preparado com potes com tampa, devido ao decreto, né? Não pode se dar mais em copo descartável, muito menos naqueles copos antigos. Fechar um por um. Aulas online, eu tenho uma live de 21 dias, oração da tarde, as páginas no grupo, uma live às 10 horas da noite, hoje ainda tem culto. Aí eu tenho as lições do pequeno grupo para soltar para os meus supervisores. E daqui a pouco, terminando essa live, eu tenho que preparar a mensagem de hoje à noite. Já estou estudando, mas falta finalizar a mensagem que eu vou ministrar hoje à noite para a igreja. Então, as demandas são grandes, mas eu paro tudo. Hoje de manhã eu parei. Às 10h26 eu parei. E falei: Deus, eu vou parar, porque eu preciso ter um tempo com o Senhor agora pela manhã. E hoje eu fiquei ali com o Senhor. E falei: eu estou aqui, Pai. Às vezes você não tem palavras, mas só o fato de você estar ali, você já sente um refrigério vindo do Espírito Santo. E eu falei com o Pai, orei com Ele, busquei sua presença, apresentei minha família, apresentei a igreja que eu pastoreio e também apresentei esses 2 grupos que eu tenho de 21 dias de oração e de jejum. Não é fácil ser pastor. Deus não chamou gente preguiçosa para ser pastor. Eu sei que é difícil, mas não abra mão de uma vida de oração, porque essa cultura de oração só vai acontecer quando ele estiver orando. Os pequenos grupos, irmãos, têm oração. Oração no início, oração no final, é regra.
Vocês que são líderes de pequenos grupos, vocês têm que orar antes e depois. O pastor precisa ter uma vida de oração. E talvez estamos cansados, depressivos, emocionalmente destruídos, porque deixamos de lado essa vida de oração e de intimidade com Deus. Mais uma vez eu lembro, eu seguro a palavra, porque eu não quero que soe errado de que orar é chegar com a lista de supermercado e falar, Deus está aqui. Ou só contar as misérias para Deus, as suas mazelas, as suas dificuldades. Mas a oração é intimidade. Assim como eu estou falando contigo, pastor, desculpe, parece que eu estou ensinando o pastor a orar, mas a verdade é que eu também era assim. Até que eu aprendi que oração é rasgar-se diante do Senhor. Não adianta você falar, eu vou fazer 30 dias de jejum só na água. Eu vou ler 5 capítulos por dia. Ou seja, eu vou bater recordes de leitura bíblica, de jejum, de oração. Não que isso não seja importante. Mas Deus não vive da sua performance e nem da sua produtividade. Deus quer a sua intimidade. Lembra de Marta e Maria? Era errado Marta preparar tudo aquilo para o Senhor, já que o Senhor se agrada daqueles que cuidam das coisas dele? De forma alguma. Só que assim, mas Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte, pastor. Escolha a melhor parte, pastora. E se dedique a um tempo de oração e a um tempo na presença de Deus. Porque talvez nós estamos igual Maria, igual Marta, cuidando tanto de Deus. Deus está pertinho da gente. E a gente não tem tempo mais de ouvir Ele falar conosco. Então, nessa última aula de Teologia Pastoral de hoje, eu falei sobre 5 pontos da vida devocional do pastor. A oração é para todas as situações, ou seja, com toda a oração. A oração é em todo o tempo. A oração é no Espírito. A oração é perseverante. E a oração é por todos os santos. Esses são 5 pontos para um pastor, uma pastora, um líder religioso, um líder espiritual, um sacerdote que cuida da igreja, do povo de Deus, para ter uma vida devocional, de oração e de intimidade com Deus. Tá bom? Essa é a nossa 4ª e última aula. As provas estarão disponíveis na terça-feira no escritório da CEMAP. Vocês já poderão ir lá buscar e vocês só poderão responder se assistirem às 4 aulas que estão disponíveis, não só no Facebook, mas melhor ainda, lá no canal do YouTube CEMAP Oficial. Lá tem elencado aula 1, Teologia Pastoral, aula 2, aula 3, aula 4, tá bom? Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima tarde, um ótimo dia na presença do Pai. Grande abraço para vocês e muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Aleluia.